Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é a Inglaterra do século XIX. Essa aula vai ser uma aula bem rapidinha. Nós vamos falar sobre a Inglaterra no século XIX. Oh, calma, minha gente. Quando eu digo que a gente sempre começa a aula se localizando no tempo e no espaço, então quando a gente fala de espaço, estamos falando da Inglaterra, continente europeu. Quando estamos falando do tempo, estamos falando do século XIX, de 1801 até o 1900, onde a gente está aí num período conhecido como Idade Contemporânea, que vai desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, nós vamos entender por que essa época foi tão importante para a Inglaterra. Consequentemente, é importante para o mundo. Acreditem em mim, vai ser bem importante. Porque o que vai se destacar nesse período, pessoal, vai ser o governo da Rainha Vitória. A gente vai chamar esse período de Era Vitoriana, que é o período em que a Rainha Vitória vai comandar de junho de 1837 até janeiro de 1901. Essa época é muito importante para a história inglesa por ter sido marcada por um grande desenvolvimento econômico e industrial do país, além das muitas conquistas coloniais, porque nós estamos vivendo aí um novo período chamado neocolonialismo. Então, a Rainha Vitória ela assume o trono muito nova, ela vai assumir com 18 anos, depois que o tio dela, Guilherme VI, vai morrer sem deixar herdeiros, e ela vai se casar com o príncipe Alberto e vai ter 9 filhos. Isto mesmo. Quais são as características da era vitoriana? A gente vai falar sobre a política, a economia e a questão social. Então, a era vitoriana foi um período marcado pela prosperidade, paz, sendo conhecida como Pax Britânica, pois o desenvolvimento alcançado foi tão grande, com poucos conflitos armados, que a gente pode dizer que foi um grande período de paz, foi praticamente um século de paz. Essa etapa de progresso pacífico foi sustentada pelo fortalecimento do sistema colonialista inglês, ou seja, pessoal, o neocolonialismo, ou você também pode ouvir ele como imperialismo, o novo colonialismo, porque a gente sabe que já teve um atrás, lá no século XV, que os atores eram outros, era Portugal. E aqui nós estamos falando da Inglaterra como grande colonizadora, tá? Então, ela vai aí atrás de novas conquistas e exploração de novas colônias na África, na Ásia e na Oceania. Lembra que o colonialismo, o anterior, lá do século XV, a gente fala dele, mas a gente fala da América, né? Vão colonizar a América. E aqui a gente está vendo que eles vão para outro lado. A África, novamente, que a África participou do primeiro, a África entra aqui de novo, a Ásia e a Oceania. E aí a gente também vai observar o quê? O apogeu da Revolução Industrial e vai assegurar a criação de novas técnicas bem engenhosas, diga-se de passagem. E no auge da industrialização e do Pacto Colonial, a Inglaterra vai se transformar na potência mundial do período. Não tinha para ninguém, minha gente. Simplesmente não tinha para ninguém. Não tinha nenhum outro país que conseguisse barrar a Inglaterra nesse momento. E, além de tudo, eles tinham uma questão política, um poder político organizado, a economia tinha muito dinheiro circulando e eles ainda possuíam aí uma marinha, uma frota naval extremamente poderosa. Então, eles estavam com tudo na mão, né, minha gente? Durante a era vitoriana, houve a restauração do prestígio da coroa inglesa e o enriquecimento da classe burguesa, além da implantação de rígidos valores morais e da repressão aos críticos das ideias vitorianas e a perseguição às pessoas que não seguiam os valores morais propostos pelo regime. Se repete sempre, né, minha gente? Não concorda com o governo é perseguido. Em todo lugar é assim. O parlamentarismo foi instituído por Benjamin Disraeli, que proporcionou uma aproximação maior entre as camadas sociais, unidos com o objetivo de fiscalizar os governantes. Ainda assim, a concentração de bens nas mãos de poucos, no caso a burguesia, foi extremamente grande, tendo como consequência a opressão dos trabalhadores, que durante este período houve um forte investimento em infraestrutura, construção de ferrovias, portos, instalação de telégrafos e fortalecimento do liberalismo econômico.
Aí é um bom momento para a gente falar sobre é, a questão da opressão desses trabalhadores. É tanto, pessoal, que nesse período aí, em 1838, vai ser apresentada a chamada Carta ao Povo. É um documento onde tem aí as manifestações dos operários, onde eles vão reivindicar melhorias para os trabalhadores. É um marco na luta dos trabalhadores, viu, minha gente? Isso aqui é importantíssimo. Esse movimento também ficou conhecido como cartismo, porque vem de carta. Então, eles pediam melhorias. Quais eram as coisas que eles pediam? Eles pediam sufrágio universal para maiores de 21 anos, ou seja, eles pediam um voto que os homens, todos os homens a partir de 21 anos, pudessem votar, desde que não tivessem antecedentes criminais. Eles também pediam a renovação anual do parlamento. É uma ótima jogada, porque assim eles podiam fiscalizar e ser controlado aí e ser fiscalizado e controlado pelo povo. Como terceiro ponto, eles pediam uma remuneração para os parlamentares, para os que não tinham recursos também pudessem participar. Quarto, eles pediam por voto secreto com o uso de células para evitar corrupção e intimidação. Como quinto ponto solicitado, eles tinham a nivelação dos colégios eleitorais, de forma a assegurar uma representação igualitária. E por último, eles exigiam aí o fim da existência de posse de propriedades para a eleição dos membros do parlamento. Ou seja, pessoal, a gente vê que tem um movimento aí dos trabalhadores, uma solicitação, um pedido, uma exigência para que o trabalhador seja reconhecido neste momento. E essa vai ser uma luta que vai ser travada aí durante todo esse período. A gente vai observar o aparecimento das trade unions, e a gente pode chamar as trade unions, é como se elas fossem a, os avós ou os pais dos sindicatos que a gente conhece hoje. Então, essas trade unions, elas tinham aí, eram organizações trabalhistas que acabavam mobilizando contingentes provi, pro, perdão, contingentes de profissionais. Ou seja, é a mãe do sindicato, né? Futuramente a gente vai conhecer isso como sindicato, porque eles vão pedir aí as melhorias para os trabalhadores. Então a gente vê que é um movimento, é uma época bem movimentada para a Inglaterra. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter a política exterior, que eu ainda não falei, né? Então, a política exterior, quer dizer, eu falei, mas falei pouco. Ela é marcada pelo novo imperialismo ou neocolonialismo, tá? Ou imperialismo, isso tudo dá no mesmo, que a gente vai ver aí uma maior quantidade de disputas coloniais. Então, sob o reinado da Rainha Vitória, a Câmara dos Comuns foi ocupada por dois partidos, os liberais e os Tories, que posteriormente os Tories vão ser denominados de conservadores, e nessa época houve também um grande crescimento demográfico na Inglaterra. A população do país quase duplicou. Então, o período final da Era Vitoriana ocorreu simultaneamente à eclosão da Belle Époque, um período de efervescência artístico, cultural e intelectual no continente europeu. Lembrando que esse período da Bela Época, fica melhor, né? Ela vai ser o período que vai anteceder aí a Primeira Guerra Mundial. E ela é extremamente importante porque, com base nesse período, as pessoas vão se sentir muito seguras, muito, vamos dizer assim, com um avanço tecnológico muito grande e um sentimento de que a guerra acabaria rapidamente. Então, tudo bem entrar em guerra, porque eles tinham certeza que iam ganhar devido a todo o desenvolvimento desse período. E como era a cultura e o entretenimento nessa era vitoriana? Merece a gente falar, né, minha gente? No mínimo. Porque tínhamos uma perseguição aos artistas que se opunham ao regime vitoriano. E mesmo assim, a gente tem um desenvolvimento artístico e cultural imenso. Na literatura, na agricultura, no teatro, tudo isso aí vai estar muito, vai crescer bastante. A arquitetura vai ser marcada pelo confronto entre os conceitos góticos e clássicos, com o reflorescimento do gótico sob a forma do neogótico. E na literatura a gente vai ter romances de Charles Dickens, de George Eliot, de Oscar Wilde, de Lewis Carroll.
entre outros. E no teatro, minha gente, a gente vai ter muitos trabalhos, como por exemplo de Mary Shelley. Mary Shelley. Eita, quase que não sai. Quem foi ela? Autora de Frankenstein. Então, minha gente, o que é que nós temos aqui? Nós temos sim um período de grande crescimento para a Inglaterra e que isso vai fazer toda a diferença nesse século de desenvolvimento e vai aí meio que ser uma base, ser um motivo aí da Primeira Guerra Mundial, porque quando a gente fala de neocolonialismo, é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial. É os outros países tentando também ocupar regiões da Ásia, da África e da Oceania, que na maioria das vezes estava na mão dos ingleses. Então é isso, pessoal. Eu disse que era bem curtinha e dessa vez eu cumpri, ó, 10 minutinhos. A gente se encontra na próxima aula. Beijo!